Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 20 de junho de 2011. Depois de muita consolidação na sexta-feira, a gente volta ao trabalho aí numa segunda e falar o que do mercado, né, pessoal? Continua feio, continua caindo forte, continua apanhando e a gente não tem muito o que falar para vocês com relação a isso, tá certo? Então, nosso mercado aqui anda, de certa forma, fraco ainda. Deixamos na sexta-feira um candle bem esquisito, tá certo? Então, só que a gente sabia que isso ia acontecer, tá? A verdade é que a gente na sexta-feira tinha aquela questão da bruxaria quádrupla, né? Onde tinha 4 tipos de vencimentos diferentes lá nos Estados Unidos. Então, vencimento de opções, opções sobre índices, opções sobre ações, futuros, enfim, vencia tudo na sexta-feira. Então, o mercado foi bem complicado por lá nessa sexta-feira, tá? Então, a gente acabou se complicando um pouco com relação a isso aí, tá? No mais, pessoal, o mercado continua feio, continua fraco, mínima do ano, enfim, aquela questão de sempre, né? Então, muito cuidado com compras, muito cuidado com repiques. Pode funcionar? Pode, sempre pode. Só que a gente não deve focar em compra, a gente deve focar nas vendas, porque é aí que os lucros vão estar. Os grandes lucros vão estar exatamente nas vendas. Né? Eu acho que isso é o mais importante, tá certo? Então, na verdade, a gente tem, de certa forma, aí um dia com um pouco de. Já começa com um viés de baixa, já começa com uma tendência de baixa, vou mostrar para vocês depois. Estamos um pouco afastados das médias, então tem muita coisa que vai ter que ser aguardada, que vai ter que ser analisada, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho nisso aí. Vamos dar uma olhadinha como vai ser então? Bom, gente, vocês estão vendo aqui na minha tela Ibovespa, período diário, tá? Como eu disse, muita consolidação na sexta-feira. Praticamente não deu para operar. Se vocês observarem aqui no 15 minutos, o movimento foi horrível, tá? Então, mesmo dentro dessa consolidação, a gente conseguiu montar um pivô de baixa e depois no final montar outro de alta. Então, para complicar um pouco mais ainda a vida, eu acho que essa é uma questão bem complicada, tá? Não dá para operar isso aí. Como eu disse, muita consolidação, ficamos de fora a maior parte do pregão, não valeu a pena essa sexta-feira. E agora, se você olhar, parece que pode vir uma recuperação por aí. Só que lembre-se sempre que nessa sexta-feira aqui nós tivemos um dia especial lá fora, que era a tal da bruxaria quádrupla que a gente comentou com vocês. Tá? Então são dias normalmente difíceis, dias normalmente consolidados. Tá? Então vamos lá, vamos passar para vocês as oportunidades que a gente está enxergando aí. Mercado americano, deixa eu até trocar aqui que venceu o índice, eu vou colocar um novo aqui para vocês. Esse aqui deixa eu ver aqui, ó. Agora sim, YMU1, tá? Aqui está. Então temos os futuros americanos aqui trabalhando em queda de 0,3, tá? 0,36 na verdade, 0,35. Em relação a diário, tá? Como vocês podem ver, não dá para, não está dando para mostrar para vocês em função de ser um código novo, então está por alguns dias aí. Mas a gente está trabalhando já e fizemos mínimo em relação ao dia anterior, tá? Como vocês podem ver aqui. E agora estamos trabalhando consolidados, tentando até montar um pivôzinho de alta aqui, tá? Mas continuam as preocupações vindas da Grécia, vindas da Europa, o mercado continua enrolado, tá? Então fiquem de olho aí. O mercado americano, se abrisse agora, seria em queda aí de aproximadamente 0,36, 0,37, tá? O nosso mercado aqui, gente, ou melhor, lá no Dow Jones, tá? O índice Dow Jones, a gente também teve um candle esquisito. Se vocês visualizarem aqui, a gente recuperou bem ao longo do dia e depois acabou voltando, a maior parte, mais de 50%, e acabamos fechando aí, deixando uma espécie de um invertido. Tá? Então, se o Dow Jones abrisse neste momento, ele iria perder essa mínima aqui e teria o objetivo para vir buscar esta mínima aqui. Tá? Este ponto aqui seria o objetivo do mercado americano. 11
862,53, tá certo? Então, esse seria o grande objetivo aí. O nosso mercado, índice futuro, trabalhando em queda, já fez mínima em relação aos dias anteriores, ou seja, já fez nova mínima do ano, no mercado americano, tá? Vocês podem ver que estamos na mínima do ano. Então já fez mínima do ano o mercado futuro, o índice futuro, logo de começo, logo de cara, o que nos leva a acreditar uma abertura em queda do nosso Ibovespa, do nosso índice, pelo menos no começo do pregão. Tá? Então essa é a ideia. Tem que cuidar que a gente já está um pouquinho afastado aqui, então nas médias já poderia vir uma correção, só que, como eu disse, a gente abriu já fazendo mínima do ano logo de cara, o que pode já botar uma pressão vendedora um pouco maior aqui no nosso mercado. Tá? Então, esse é o panorama para hoje, é mais ou menos com isso que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que ficar de olho. Tá? Nós não temos, pessoal, nenhuma recomendação para compra, tá? Porque está muito difícil falar em compra com o mercado desse jeito. Vocês podem até dizer, sexta-feira teve um monte de coisa que não fez mínima. Realmente, tem um monte de coisa que não fez mínima. Só que a gente vai ter que considerar que sexta-feira foi um dia atípico, tivemos uma grande consolidação. Tá? Então, vai ter que tomar cuidado com esses sinais da sexta-feira. Então vamos lá, primeira recomendação do dia para venda, agora são todas para venda, tá? Não vamos recomendar nada para compra. Tá? Então para venda nós temos aí BTOW3. Tá? A BTOW, a gente já estava de olho nela na sexta-feira e não mudou muita coisa de lá para cá não, viu pessoal? Foi uma grande consolidação. Então, corrigiu aqui nos tempos menores, lá 60 minutos, 15 minutos, e se voltar lá a perder 19,90, acho que vale a pena a gente ficar de olho, vale a pena a gente acompanhar, tá? O ativo é BTOW, o código dela é BTOW3, tá? Então vale a pena ficar de olho. Se perder esses 19,90, eu acho que pode nos interessar, tá certo? Além da BTOW, nós temos também RZID3, a Rossi, tá? Então temos a Rossi aqui, deixou invertido aqui na sexta-feira, é verdade, só que o problema foi o volume, tá pessoal? Um volume extremamente baixo, o segundo menor do mês, vamos chamar assim, tá? Vamos falar assim. Então a gente ainda não confia muito nesse invertido, a gente acha que a Rossi ainda pode ceder um pouco mais. Se ela perder esses 12,56, pode dar uma afundada um pouco mais forte, pode ir lá buscar essas mínimas aqui na região dos 11,81, tá? Acho que vale a pena ficar de olho aí também na Rossi, tá certo? Então, o ativo é RSID3, RSID3. Se perder esses 12,56, temos objetivo lá nos 11,81, tá? Então, interessante aí também a Rossi neste rompimento, tá? Além da Rossi, temos Cyrela, muito feia a Cyrela, gente, tá? Muito feia mesmo. E se perder aqui esses 14,75, tem objetivo para ir lá testar essa região dos 14,35. Tá? Então acho que fica extremamente interessante aí a Cyrela CYRE3. Como disse, perdendo aqui esses 14,75, tem um objetivo lá em 14,35. Tá? Temos também a Gafisa, GFSA3, tá? Também interessante a Gafisa. Se perder aqui essa região agora dos 7,58, ela pode ainda dar uma afundada um pouco maior. Até onde? Vamos procurar um objetivo para ela. O objetivo dela é 7,15, tá pessoal? Que é essa mínima aqui lá de 2009, tá? Então observem como está feio esse papel. No começo do ano para cá já perdeu aí 36% do seu valor, tá? O ativo estava valendo R$12 no começo do ano, na primeira semana do ano, e agora está valendo R$7, tá? Então, complicado aí, tá, gente? Bem delicada a situação da Gafisa neste momento aí. Eu acho que vale a pena acompanhar, tá? Perdendo 7,58 é uma das boas opções para o dia aí. Temos também PDGR3, que deixou aqui um invertido, tal, aquele negócio todo, mas continua esquisita, muito próximo das mínimas aqui, tá? Ponto dela 8,72. Se ela perder esses 8,72, região aqui dos 8,82 aproximadamente,
eu acho que ela pode ficar bem interessante, pode ir lá buscar essas mínimas sim, tá? Temos também a MRV E3, também deixou aqui invertido, porém sem volume, conforme a mesma coisa da Rossi, tá? Como vocês estão vendo aqui, e chegou a romper mínima em relação ao dia anterior, tá? Então fica legal também a MRV. Se ela perder aqui os 13,39, tem objetivo lá nos 13,10. Aí perdendo 13,10, a gente tem objetivo nela lá em 12,27, tá? Com algum tipo de suporte aqui na região dos 12,50, 12,54, depois lá nos 12,27, tá? Fica bem interessante aí. Bom, temos também a CSN. Não para de cair o ativo, tá? Então, como diz o Brooks, daqui a pouco o pessoal vai fazer promoção. Compre uma CSN e ganhe mãos e minas, né? Porque não tem mais o que fazer para a galera comprar esses ativos. Tá realmente muito feio, né? Então nós temos a CSN com nova mínima do ano, mais uma vez. Observem aqui, pessoal, que nós temos na CSN o mês inteiro de queda. Todos os dias ela cai, tá? Ela nunca conseguiu fechar bem. Todos os dias ela cai. E nós já temos acumulados no mês 13%. Tá? Então, se vocês pegarem aí do ano todo, lá da máxima de janeiro, gente, o papel estava custando R$ 28,80, R$ 29. De lá para cá, ela já perdeu 34% do seu valor. Tá? Então, muito feia realmente a CSN. E eu acho que tem para cair ainda, tá, pessoal? Não tem por que a gente acreditar em reversão. Se perder aqui esses R$ 18,90, o objetivo dela lá em R$ 17,80. Tá? Eu acho que continua tendo alvo para cair, continua bonita para ceder. Tá? Acho que vale a pena a gente continuar acompanhando aí a CSNA3, tá certo? Além da CSNA3, nós temos também Usiminas, tá certo? Como disse, compre uma CSN e ganhe uma Usiminas. Quem sabe o pessoal compra, porque tá realmente difícil. Também não para de cair, tá? O ativo também, gente, estava valendo lá em janeiro, fevereiro, março, estava valendo R$21, agora está valendo 13, tá? Então também perdeu nada mais, nada menos que 38, 39% do seu valor, tá certo? Então, bem complicada essa questão. E eu acho que tem ainda para cair mais, tá? Se vocês visualizarem aqui, se perder esses 13 e 15, tá? Eu acho que tem espaço para cair ainda mais. Vou colocar no semanal que fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Perdendo aqui esses 13 e 15, a gente tem objetivo nela lá nos 12,63, depois nos 10,79, tá? Então eu acho que vale a pena acompanhar também a Usiminas, tá? Eu acho que está muito feio. A CSN, Daniel, a CSN se perder 18,90, tá? E a Usiminas se perder os 13 e 15, tá? E temos também Gerdau, GGBR4, tá? Que na sexta-feira, mais uma pancada na GGBR, o pessoal não para de bater nesse papel, não para de vender, é incrível. Então, se perder aqui 15,55, tende a afundar ainda mais, tá? Observe aqui no gráfico semanal que a gente tem como objetivo para ela 13,91, 10,61 e depois 9,95, gente, que são as mínimas lá de 2008, tá? Então, a Gerdau, aqui no comecinho do ano, também já perdeu mais de 35%, 37% do seu valor. Tá? Então, mais uma vez, um setor bem crítico. E não se engane, não dá para achar que está barato, porque nada é tão barato que não possa cair e ficar ainda mais barato. Tá? Então, fiquem de olho na Gerdau. Se a gente perder esses 15,55, tem tudo para ir lá buscar esses R$15. Tá? Além da Gerdau, nós temos a Fibria, FIBR3, tá bem interessante aqui também a Fibria, vende pivô de baixa no diário, etc. E está chamando atenção. Pena que o volume dela não está acompanhando, tá? Então está complicado o volume do ativo. Mas eu acho que vale a pena, mesmo assim, a gente ficar de olho. Se ela perder esses 21 e 22, eu acho que pode ficar bem interessante para a gente fazer uma venda nela. Tá? Então, perdendo 21 e 22, temos objetivo agora para a Fibria lá na região dos 18,48, tá? Então também muito feio, o ativo também vale a pena a gente acompanhar para venda, tá? Temos também Hipermarcas, HYPE3, chegou a vir beliscar a mínima do ano aqui, certo? Perdeu a mínima do ano, acabou voltando e fechando acima, mas já temos uma nova mínima para ficar acompanhando, tá? Então,
Se perder aqui 14,36, ela tem objetivo. Tá? É até difícil de achar um objetivo para ela, mas podemos falar alguma coisa aqui na região dos 11,38, tá? Então 11,38, R$ 11. Aqui tem um objetivo interessante para ela. Então seria algo aqui nessa região dos 12,40, tá? Então difícil até falar em objetivo, já caiu demais. Então, se vocês imaginarem que esse ativo estava valendo R$ 30 ano passado, já perdeu mais de 50% do seu valor aí, tá? Então bem complicada a situação da hipermarcas. E ainda pode cair mais, tá? Então se perder aí esses 14,36, eu acho que tem tudo para continuar caindo, tem tudo para buscar alvos ainda menores, tá? Temos a JBSS3, que tentou se recuperar, mas dentro da consolidação, então a gente ainda não pode levar muito a sério. E tem esse rompimento aqui dos 4,94, que é a mínima do ano, tá? Se romper, ela pode se firmar de vez abaixo dos R$ 5 e pode dar um trend bem interessante também, tá? Então é a JBSS3. Se perder aqui os 4,94, fica extremamente interessante também para uma venda, tá? Temos MMXM3, também um papelzinho muito feio, que não para de cair de jeito nenhum. E eu acho que vale a pena a gente acompanhar ela, tá? Então, perdendo aqui os 8,19, tem tudo para buscar objetivos ainda menores. Olha como ela está feia aqui no semanal. Montou um belo de um pivô de baixa, fez nova mínima do ano. Perdeu aqui esse fundo anterior lá de 2010, tá? Então agora a gente já está indo buscar objetivos lá de 2009, tá, pessoal? O primeiro objetivo dela seria algo aqui nessa região dos 7,50. Depois temos aqui 6,68 e depois temos aqui, sei lá, R$ 5. Entendeu? Difícil até de projetar alguma coisa para ela, tá? Então tá ficando complicado de definir os alvos, que a gente está tendo que voltar lá para a crise de 2008 para poder encontrar alguma coisa, 2008, 2009, porque 2010 já foi. Então nossa bolsa está realmente feia e a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Temos lá OGXP3 se recuperando também, mas dentro da consolidação, dentro dos limites do que ano anterior. Então continuamos de olho na OGX, tá, pessoal? Caso ela perca aqui esses 13,60, tem objetivo lá em 13,23, tá? Então acho que vale a pena acompanhar também aí a OGXP3, tá certo? Vale a pena ficar de olho nela nesse sentido, tá? E temos finalmente a Redcar RDCD3, também montando aqui um belo de um pivô de baixa, certo? Acho que vale a pena continuar acompanhando ela. E agora a Redcar, se perder aqui esses 22,12, tem objetivo lá para os 21,01, que é o fundo anterior aqui do diário, tá? Então o papel pode estar falhando esse topo, rompendo linha média e buscando objetivo aqui no 21,01, tá certo? Então essas eram as recomendações da nossa equipe para vocês. A última foi Redcar, RDCD3, rompendo aí os 22,12, tá certo? Vamos então aos pedidos do pessoal do chat. Nosso grande amigo Éder Trevisan, vamos lá, Éder. Não esquece de analisar aquele café bem quentinho. Então vamos lá, ICFU11. Deixa eu colocar direito aqui, ICFU11. Está aqui. Bem interessante o café. Ele chegou a perder aqui, tá? Perdeu aqui esses 325,80. Tá? Então vem de uma falha de topo com rompimento de linha média e acabou de atingir o objetivo. Tá? Então, aos grafistas, aos que gostam de figuras, vocês podem ficar de olho aí. Acabou de falhar o topo, rompeu a linha média, tá? Deixa eu marcar para você aqui. Exatamente neste ponto. A gente havia conversado essa falha de topo na semana passada, inclusive, né? Então continua desenvolvendo. E perdeu aqui, ó, tá? Essa linha média aqui. Então o objetivo era aqui em 325,80 que eu tinha traçado para você. Atingimos então esse valor, 325,80, e já montamos um pivô de baixo aqui no semanal, tá? Então pode ver que nessa semana já perdeu aqui o fundo anterior, que era lá de maio, tá? Então objetivo graficamente agora 317,15, tá? Então se você está vendido, tá tranquilo, você pode realizar parcialmente aí já e manter a posição que está realmente a tendência é de queda, tá?
Samuel pede lá HGTX. Vamos estar aqui, HGTX3. Finalmente corrigindo um pouquinho esse ativo, né? Porque a gente até brincava na sala que nada sobe para sempre, exceto a HGTX, né? Porque é incrível. Se vocês visualizarem esse ativo no semanal, vocês vão ver que lá em 2009 vocês podiam ter comprado a Ering a R$ 1,38, tá? Então, de 2008 para cá, ela simplesmente valorizou 2.500%, tá? Acho que é interessante aí. Legal, então, tá, pessoal? A HGTX3 está corrigindo agora. É, por enquanto, uma correção, tá? Falhou esse topo aqui. Em 2 dias ela fez uma correção um pouco maior. Está testando o fundo anterior, que é 33,39. Só que o ativo está tranquilo, ela pode vir aqui até os 32,54 no semanal, que ela está apenas corrigindo, tá, gente? Então, tendência de alta fortíssima, um dos ativos mais fortes da bolsa, como eu disse, 2.500% nos últimos 2 anos, e, pô, tranquilo, dá para seguir com ela sossegado, quem está comprado mantém seu stop, não tem problema nenhum, ela está corrigindo no semanal, tá? Então deixa ela corrigir, ela vai voltar a subir depois, está tranquilo, tá? A princípio não temos nenhuma razão para acreditar numa reversão. É apenas uma correção. Tá? Se ela começar a perder esses fundos consecutivos aqui, a gente pode até se assustar um pouco mais. Mas por enquanto é apenas uma correção. Tá? Temos, além da HGTX, o pessoal pede lá também Gol 4. Vamos ver a Gol. Interessante a Gol, né, gente? Lembrando que a XP recomendou compra da Gol aqui, ó. Tá nos R$19, exatamente quando ela veio testar esse fundo anterior, que era R$19,28, tá? Então, quem comprou aqui já está amargurando um prejuízo aí de mais de 8%, tá? Então, e no dia em que a XP recomendou compra, a gente comentou aqui, eu recomendei venda para vocês, perdendo os R$19,28, tá? Quem não lembra, pode ir lá no YouTube procurar nesses dias aqui, lá pelo dia 20, 21, 22 de maio, que nós comentamos, alguém que comentou que a XP tinha recomendado compra e eu recomendei venda a partir dos 19,28. Tá? Então, como a gente sempre diz para vocês, mais uma vez estamos confirmando, muito cuidado com essas recomendações de corretora, porque os caras não têm a menor noção do que eles estão falando. Tá? Então, observem, como eu disse, quem comprou está amargurando um prejuízo de mais de 8%. Tá? Nós recomendamos venda, então está tranquilo aí. Né? A Gol, cara, realmente não para de cair. Tá? A gente sabia disso. É muito complicado você ir contra uma tendência de baixa. Você vai comprar o papel por quê? Só porque se aproximou de um fundo anterior? Fala sério, né? Você está comprando um negócio que está todo mundo vendendo. Então, você pode até acertar uma ou outra, mas vai ser difícil. E todas as vezes que você perder, você vai devolver todo o seu lucro. Então, bem complicado a situação. A Gol, cara, agora, mínimo em 2010 já foi embora. Agora a gente está falando na Gol e o objetivo lá em R$16, tá? 16,30, alguma coisa nesse sentido. Então, fiquem de olho nela. Se perder essa região aqui dos 17,69, ela pode sim cair mais, tá? Fica complicado, tá? Bom, deixa eu ver. Temos ainda. O Giancarlo fala lá. Já sugeriu o pessoal da Bovespa mudasse agora a propaganda do Pelé pro Zé do Caixão. Que até a HGTX está corrigindo, é verdade. O mercado está muito feio aqui, viu, Giancarlo? Você tem toda a razão. Bom, o pessoal pede ainda lá a Petrobras, Petro 4, tá? Então também muito feia a Petrobras, continua sem conseguir nem corrigir nas médias, ou mal corrigindo nas médias, sem força para nada esse ativo. Então fiquem de olho nelas. Tem 2 pontos interessantes. Se perder o 23,09, ela vai testar lá 22,85. Tá perdendo 22,85, ela pode continuar caindo ainda mais. Tá? Então, nenhuma razão para acreditar numa correção, uma reversão de Petrobras. Tá? O Léo pede lá a Rapt 4. Então, cara, a Rapt está tranquila. Tá? Então, a Randon aqui está tranquila. Corrigiu nas médias, voltou a subir, rompeu máxima e está lá. Ela está movimentando bastante. Tá? Então,